Prezados alunos, meu nome é Paulo Ricardo Rosa Santos. Estamos reunidos em mais um encontro de estudos sobre a legislação da Brigada Militar no estado do Rio Grande do Sul. E nesse encontro estaremos analisando a Lei 10.991 do ano de 1997, que dispõe sobre a organização básica da Brigada Militar. Vamos iniciar aqui este projeto com a alternativa certa, cursos para concursos públicos, a sua, a minha, a nossa melhor alternativa para ingresso nas mais variadas carreiras públicas, pela análise do artigo 1º da Lei 10.991. O que prevê o artigo 1º? A Brigada Militar, Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul é uma instituição permanente e regular organizada destinada à preservação da ordem pública e à incolumidade das pessoas e do patrimônio, com base na hierarquia e na disciplina. Conforme nós já falamos em aulas anteriores, a texto de lei, estatuto ou simplesmente leis diversas que versam sobre a carreira, que a simples leitura do artigo é a tentativa da compreensão do seu conteúdo. Há determinados artigos que nós conseguimos extrair uma, duas, três questões de prova. Outros que simplesmente é a leitura. A Lei 10.991, ela tem alguns artigos que nós vamos destacar aqui e, por vezes, outros que nós vamos simplesmente efetuar a leitura e, talvez, enfatizar alguns tópicos do artigo como forma de tentar ou entender melhor o conteúdo da instituição. Aqui no artigo 1º, nós destacamos como sendo extremamente importante a preservação da ordem pública, que é a finalidade da Polícia Militar, protegendo as pessoas e o patrimônio, e também que a brigada é baseada na hierarquia e na disciplina. Na hierarquia, por quê? Porque ela não é o comando da Brigada Militar, ele não é horizontal, ele é vertical, de baixo para cima ou de cima para baixo. Não há dois soldados iguais. Não há dois coronéis iguais na Brigada Militar. Alguém sempre terá precedência, aquele que veio antes, ou aquele que ingressou antes, ou aquele que é o mais antigo dentro dos postos e graduações. O artigo 2º. A Brigada Militar vincula-se administrativa e operacionalmente à Secretaria de Estado responsável pela segurança pública no Estado do Rio Grande do Sul. A quem é vinculada a Brigada Militar no que diz respeito à sua administração? Marque a alternativa correta, marque a alternativa incorreta. A Brigada Militar é vinculada à Secretaria da Administração? É vinculada à Secretaria de Direitos Humanos? É vinculado à Secretaria da Educação? Não, a Brigada Militar é vinculado à Secretaria de Segurança Pública. Essa é uma questão que aparentemente ela é simples, mas é importante que nós venhamos a entender esse vínculo administrativo e operacional da Brigada Militar. O secretário de Segurança Pública é quem faz essa gestão administrativa. O governador é o comandante em chefe e a Brigada Militar é vinculada a essa secretaria. Artigo 3º. Compete à Brigada Militar. Quais são as suas competências? Inciso 1. Executar com exclusividade, ressalvada a competência das Forças Armadas, a polícia ostensiva planejada pela autoridade policial militar competente, a fim de assegurar o cumprimento da lei, a manutenção da ordem e exercício dos poderes constituídos. Exclusividade da polícia ostensiva, e aí o legislador faz uma ressalva à competência das Forças Armadas em situação de calamidade pública, em situação de guerra, tirando estas condições peculiares e atípicas, a função da polícia ostensiva ela é da Brigada Militar, bem como a manutenção da ordem pública e exercício dos poderes constituídos. Nós estamos falando da competência da Brigada no estado do Rio Grande do Sul, mas de acordo com 144, artigo da Constituição Federal, lá estão as competências dos órgãos de segurança pública. Inciso 2. Atuar de forma preventiva como forma de dissuasão em locais ou áreas específicas, onde
se presuma ser possível a perturbação da ordem pública. Atuar preventivamente. Se a brigada faz a polícia ostensiva, ela já está atuando como forma de prevenção ao ilícito, à irregularidade ou à perturbação social, principalmente pelo exercício da atividade policial militar fardada. Outro inciso que nós vamos destacar aqui é o 4, exercer as atividades de investigação criminal militar. O que seriam essas atividades de investigação criminal? A investigação criminal ela é feita pela Corregedoria da Brigada Militar ou ainda pelo Serviço de Inteligência, que é a PM2. Outro tópico extremamente importante é atuar na fiscalização e controle de serviços de vigilância particular no Estado. Atuar como fiscal nos serviços de vigilância particular. Nós temos uma lei federal, uma lei normatizada pela Câmara dos Deputados, que é quem rege as atividades de segurança privada. Como, por exemplo, no banco, o vigilante cuida da porta da entrada do banco para dentro, porque é uma instituição privada. Aquilo que acontece da porta para fora é competência dos órgãos de segurança pública. Executar o serviço de prevenção e combate a incêndio, um papel dos bombeiros, que foi desmembrado da Brigada Militar. Fiscalizar e controlar os serviços civis auxiliares de combate a incêndio. Todos nós sabemos que os bombeiros não estão em todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul. Parte desses municípios tem Brigada Civil de combate a incêndio. Planejar, organizar, fiscalizar, controlar, coordenar, instruir, apoiar, reconhecer o funcionamento dos serviços civis auxiliares de bombeiro, ele vem de encontro com o conteúdo anterior que nós estávamos informando. Serviços civis auxiliares de bombeiros, que muitas vezes são coordenados e organizados nos municípios. Realizar os serviços de busca e resgate aéreo, aquático e terrestre no Estado. A Brigada, através do seu grupamento aéreo, um comando aéreo da Brigada Militar, através do comando ambiental, ele faz esse tipo de trabalho que é o resgate aéreo, aquático e terrestre, certo? A polícia rodoviária faz o trabalho nas suas rodovias, o ambiental na parte dos rios, lagoas, nas matas, nas montanhas. A brigada ela atua em várias áreas no estado. Elaborar e emitir resoluções e normas técnicas para disciplinar a segurança contra incêndios e sinistros. É um papel mais vinculado dos bombeiros, que hoje tem vida e comando próprio. Avaliar e autorizar a instalação de sistemas ou centrais de alarmes privados contra incêndio nos órgãos de polícia militar e de bombeiros, mediante a cobrança de taxa, serviços não emergenciais determinados pela Lei 10.987, de 11 de agosto de 97. Parágrafo único. São autoridades policiais militares. O que é uma autoridade militar? Ou são autoridades policiais militares? Marque a alternativa correta abaixo, marque a alternativa incorreta. E aí a banca vai te colocar várias questões, tem alguns artigos, conforme eu já informei, que eles são extremamente importantes para a nossa compreensão e possibilidade de prova. Aqui está um artigo que eu arrisco um palpite de uma cobrança em uma prova. São autoridades policiais militares. O comandante-geral da Brigada Militar, os oficiais de praças em comando de fração destacada no desempenho da atividade policial militar no âmbito de suas circunscrições territoriais. Artigo 4. A Brigada Militar estrutura-se em órgãos de direção, de apoio e de execução. Os departamentos, as unidades de apoio ou os órgãos de comando, os órgãos operacionais de linha de frente, formam os órgãos de execução. Parágrafo 1º. O Comando Geral, que é onde fica o comandante-geral da Brigada Militar, lá no quartel do Comando Geral, é o órgão de direção geral da Brigada Militar e compete a ele administrar a instituição, ou seja, fazer a parte administrativa, e o comando geral da instituição compete ao comando geral. Parágrafo 2º. Aos departamentos e ao comando do Corpo de Bombeiros, CCB,
que são órgãos de apoio da Brigada Militar, compete o planejamento, a direção, o controle e a execução das diretrizes emanadas do comando da instituição. Isto é o que compõe o parágrafo 2º. Parágrafo 3º. Os comandos regionais e os órgãos de polícia militar, que são chamados de OPM, são órgãos de execução da Brigada Militar. Compete às atividades administrativas e operacionais indispensáveis ao cumprimento e finalidade da instituição. Este é o tipo de parágrafo e conteúdo, parágrafo 3º, que está no artigo 4, que você não dá nada por ele, mas marque a alternativa correta. São órgãos de polícia militar ou são órgãos de execução da Brigada Militar. Aí a banca te mistura várias questões, e você tem que estar atento que os comandos regionais e os órgãos de polícia militar, que são os OPMs subordinados, eles compõem esses órgãos de execução da Brigada Militar. É como você pegar ali um comando regional da Serra, quais são as unidades lá da Serra. Não lembro de cabeça, mas é mais ou menos por aí, o 10º BPM, o 12º BPM, não lembro qual é o outro OPM lá da região da Serra. Eles são subordinados ao comando regional da Serra. No mapa tem uma área de jurisdição que compõe o comando regional da Serra. Por analogia, os outros comandos regionais têm a sua divisão territorial em todo o estado. Então, são órgãos de execução da Brigada Militar. Aqui está uma questão boa de prova. Artigo 4º, parágrafo 4º. Os órgãos de polícia militar, OPM, compreendem... O que compreendem? OPM de polícia ostensiva, OPM de bombeiros, de ensino, logística, saúde e os OPMs especiais. OPM é órgão de polícia militar. Os OPMs têm criação, extinção, atribuições, estrutura, organização, efetivo, nível, subordinação e grau de comando fixados, considerando-se os indicadores de segurança pública da respectiva circunscrição territorial e os indicadores específicos da instituição. Não vislumbro aqui questão de concurso, é claro que a gente tem que ler as questões, mas em concurso público, felizmente ou infelizmente, nós temos que agir por instintos. E às vezes nossos instintos nos dizem, esta questão aqui você não pode deixar passar. E é claro que nós não podemos menosprezar nada, e eu nem tenho competência para dizer o que vai cair na prova. Só que tem questões que nós vamos apontar. Essa aqui olha, nós vamos apostar, se tivesse que apostar 1 milhão, nós apostaríamos 1 milhão em determinada questão, que não é o caso do que nós lemos agora recentemente. Artigo 6º. O comandante-geral, oficial do último posto de carreira do quadro de oficiais do Estado-Maior, que é o QOEM, é a autoridade primeira da instituição, competindo-lhe a sua administração, com poderes e deveres inerentes à função. O comandante-geral é quadro do QOEM, né, é o quadro de comando da instituição, e aqui nós estamos informando que o comandante-geral ele faz parte do último posto da carreira de oficiais do Estado-Maior. Do Estado-Maior, o último posto é o posto de comandante-geral. É o oficial mais antigo da instituição de carreira, ele se torna o oficial mais antigo pelas atribuições do posto que ocupa, mas nem sempre dentro do grupo de coronéis ele é o mais antigo. O cargo de comandante-geral ele é CC, ele é cargo de confiança. Comandante-geral, subcomandante e o chefe de Estado-Maior são CCs, cargo de confiança. São nomeados pelo governador ou governadora do Estado. Os policiais militares não podem, inclusive, fazer parte de partidos políticos, ter vínculos políticos, participar de partidos políticos, mas nos dias de hoje, 2021, 2022 e nos anos que antecedem a esses anos, cada vez mais a Brigada Militar ou policiais militares fazem parte do núcleo das células de partidos políticos e por muitas vezes o cargo de comandante-geral ele é ocupado por mera decisão política. Nós não podemos afirmar que o cargo de comandante-geral
é o melhor, o mais técnico, o mais inteligente, o mais preparado dentro do grupo de coronéis. Eu não posso afirmar, os oficiais não podem afirmar, porque ele é um cargo político, é o governador do estado quem decide quem vai ocupar, quem vai ficar e quem vai sair e quando vai acontecer todos esses fatos nesta função. O comando geral compreende. O que compreende o comando geral? O núcleo do comandante geral, o que compõe? Aqui no menu, inciso 1, o comandante geral, a cabeça desse núcleo do comando geral da instituição, o subcomandante geral, o conselho superior composto por coronéis do último nível do posto da Brigada Militar, o Estado-Maior da Brigada Militar, onde está o chefe do Estado-Maior, a Corregedoria Geral, a Ajudância Geral, que é responsável pela guarda, manutenção, limpeza e organização administrativa do Comando Geral da Brigada Militar, o Gabinete do Comandante Geral, tem lá o chefe do Gabinete do Comandante Geral, os oficiais e praças que compõem o Gabinete do Comandante Geral, e a Comissão de Avaliação e Mérito, que é a CAM, é chamada de CAM, pela sigla. Este é o núcleo que compreende o Comando Geral da Brigada Militar. Apesar de parecer um conteúdo chato de nós estarmos lendo e não dar nada por ele, numa prova pode-se misturar aqui um comando qualquer dentre essas questões ou pertence ao Comando Geral da Brigada Militar. Não precisa te dar todas. Escolhe 3 questões aqui, põe 3 verdadeiras e o resto mistura questões diversas para que você marque certo ou errado, marque verdadeiro ou falso. Enfim, essa é uma questãozinha chata de você decorar, porque você tem que prestar atenção na ordem daquilo que compõe o comando geral da instituição. Artigo 8º. O comandante-geral é indicado pelo secretário de Estado responsável pelos assuntos de segurança pública e nomeado pelo chefe do Poder Executivo Estadual, competindo-lhe a coordenação geral das atividades da instituição, a presidência da Comissão de Avaliação e Mérito, que é a comissão responsável pelas promoções dentro da Brigada Militar, e a direção do Conselho Superior, que é o Conselho de Coronéis. Ele é o presidente daqui do Conselho Superior da Brigada Militar. O caput do artigo 8º, ele fortalece e confirma a informação que nós já havíamos dado anteriormente. A única questão aqui que nós estamos analisando o aspecto legal. O comandante-geral é indicado pelo secretário de Estado. Ele é indicado de forma formal. Na realidade, quem dá as cartas aqui é o governo do Estado. O secretário, ele ouve lá o governador, a governadora. É toda uma jogada política para ver aqui quem vai chegar ao cargo de comandante-geral. Artigo 9º. O subcomandante-geral é o substituto nos seus impedimentos eventuais do comandante-geral na corporação, competindo-lhe igualmente as funções de assessorá-lo no cumprimento das atividades da Brigada Militar. O subcomandante-geral assume o cargo de comandante-geral no impedimento deste por motivo de saúde ou impedimentos legais, como férias ou qualquer outra situação administrativa. Parágrafo único. O subcomandante-geral será indicado também pelo secretário de Estado responsável pelos assuntos da segurança pública, desde que ouvido o comandante-geral e nomeado pelo governador do Estado. Quando fala nomeado pelo governador do Estado, quer dizer que ele vai publicar e chancelar no Diário Oficial do Estado, mas ele já tomou essa decisão muito antes. Subcomandante-geral, indicado pelo secretário e ouvido o comandante-geral, ou seja, o comandante-geral dá opinião. Eu gostaria que o fulano, o ciclano, o beltrano fosse aqui o subcomandante-geral da Brigada Militar. Artigo 10. Ao Conselho Superior constituído pelos coronéis da ativa, em exercício na instituição, cabe o assessoramento em assuntos de interesse da corporação. Se reúne lá o grupo de coronéis da Brigada Militar, como se fosse um grupo de caciques, por uma analogia numa tribo de índios, para ajudar o cacique. Quem é o cacique é o comandante-geral, que é quem dá as cartas. E o núcleo de conselho superior, composto por coronéis da ativa, fazem esse assessoramento ao comandante-geral. Artigo 11.
Ao Estado-Maior da Brigada Militar, órgão de assessoramento do comandante-geral, compete o estudo e planejamento estratégico da instituição. O chefe do Estado-Maior é o número 3 da Brigada Militar na ordem da hierarquia e da antiguidade. Estudo e planejamento estratégico da instituição é a competência do Estado-Maior e eu, candidato da Brigada Militar a ingressar na Brigada Militar, me ficaria atento a essa expressão. Órgão responsável pelo estudo e planejamento da instituição, Estado-Maior da Brigada Militar. Artigo 12. O Estado-Maior da Brigada Militar estrutura assim: qual é a divisão do Estado-Maior da Brigada Militar? Chefe do Estado-Maior, que é a chefia, seções do Estado-Maior, que é a PM1, PM2, PM3, PM4, PM5, compõem as assessorias aqui da estrutura do chefe do Estado-Maior. Ao chefe do Estado-Maior, o número 3 da Brigada Militar, compete. Deixa eu voltar aqui na estrutura da chefia do Estado-Maior. Chefias e seções. O chefe do Estado-Maior é a cabeça, então, do Estado-Maior, e as seções, que são a PM1 até a PM5, o chefe da PM1, chefe da PM2, são cargos normalmente executados por tenente, coronel, já com pé na porta para ser promovido a coronel. Ao chefe do Estado-Maior compete. Quais as competências do chefe do Estado-Maior? Assessorar o comandante-geral. Todo mundo assessora o comandante-geral, dentre eles o chefe do Estado-Maior. Coordenar, dirigir e controlar os trabalhos do Estado-Maior, que são das PMs 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esta é uma das finalidades aqui do chefe do Estado-Maior. Artigo 14. A Corregedoria Geral, diretamente subordinada ao comandante-geral, ela é subordinada, ela não é assessoria. Subordinada ao comandante-geral é o órgão de disciplina, orientação e fiscalização das atividades funcionais e da conduta dos servidores da instituição. Para você que está estudando para ingressar na Brigada Militar, a Corregedoria nada mais é do que a polícia da polícia. São pessoas selecionadas a dedo na instituição para exercer esta função, essa importante função, que é ser polícia da polícia, o órgão fiscalizador da conduta e da disciplina dos policiais militares. Parágrafo único. Qual é a competência da Corregedoria? Cumprir as atividades que lhe sejam atribuídas pelo comandante-geral, isso aqui é lógico, se ela assessora o comandante-geral, vai cumprir as atividades atribuídas por ele. Exercer a apuração da responsabilidade criminal, administrativa ou disciplinar dos policiais militares que fazem parte da instituição, por isso que ela é a polícia da polícia, fiscalizar as atividades dos órgãos e servidores da Brigada Militar, realizando inspeções e correções e sugerindo as medidas necessárias ou recomendáveis para a racionalização e eficiência do serviço. Avaliar para o encaminhamento posterior ao comandante-geral os elementos coligidos sobre o estágio probatório de integrantes da carreira de servidor militar. O estágio probatório de integrantes de carreira de servidor militar. Tanto dos oficiais quanto dos praças, a Corregedoria faz esse acompanhamento. Requisitar de qualquer autoridade certidões, diligências, exames, pareceres técnicos e informações indispensáveis ao bom funcionamento da função. E elaborar o regulamento do estágio probatório dos servidores militares. Estas, então, são as funções da Corregedoria. Mas e a ajudância geral, que fica lá localizada no Comando Geral da Brigada Militar? Aqui compete, quais são as funções? Vamos entender um pouquinho? A ajudância geral tem em seu cargo os serviços administrativos do quartel, do Comando Geral e o atendimento de suas necessidades em processo e material. Processo quer dizer todas as atividades administrativas e operacionais do quartel do Comando Geral. Atividade de guarda, atividade de limpeza, cessão de material para seções que ficam localizadas, os OPMs dentro do Comando Geral da Brigada Militar.
O gabinete do comandante-geral, ao qual compete o assessoramento direto ao comandante-geral, é composto por gabinete do comandante-geral. Vamos entender um pouquinho como é que é a estrutura administrativa do gabinete? É composto sob um chefe de gabinete, no cargo normalmente ocupado pelo tenente-coronel, assessorias diversas que compõem o gabinete e a secretaria executiva, que é o órgão que assessora aqui no escalão superior do Comando Geral. Artigo 17. A Comissão de Avaliação em Mérito, órgão de assessoramento permanente do Comandante-Geral, nos assuntos relativos às carreiras de oficiais e praças da instituição, compete o controle, avaliação e processamento das promoções. Então, a Comissão de Avaliação e Mérito ela é o setor responsável pelo controle, pelo mapeamento e atividades administrativas que versam sobre a carreira e promoção de oficiais e praças da Brigada Militar. Artigo 18. Os comandos regionais, os chamados de CRPOs, comandos regionais, a abreviatura é CRPO, são escalões intermediários de comando, são os responsáveis em suas respectivas circunscrições territoriais pelas atividades administrativo operacionais dos OPMs que lhes são subordinados. Anteriormente, nós havíamos falado aqui no início dessa aula, dando um exemplo aqui dos comandos regionais. O Comando Regional da Serra é um exemplo de comando regional que é responsável pelas atividades administrativas operacionais dos OPMs, do órgão policial militar, a eles subordinados. Os comandos regionais, conforme respectiva circunscrição territorial de atuação, podem receber denominações diferenciadas em razão do efetivo e da sua destinação que atendam às necessidades da segurança pública. Os comandos regionais podem ser dotados de centro de operações policiais militares. Artigo 19. Os departamentos e o comando do Corpo de Bombeiro organizam-se, qual é a sua organização básica desses órgãos? Organizam-se sob forma de sistema as atividades de ensino, instrução e pesquisa, logística, patrimônio, saúde, administração financeira contábil, pessoal, informática, atividade de bombeiros e outras de acordo com as necessidades da instituição, compreendendo o que compreende os departamentos e o Corpo de Bombeiros. Todas essas atividades que nós vimos aqui, os departamentos, eles são divididos em vários departamentos da Brigada Militar. Vamos entender um pouquinho como é que funcionam esses departamentos, como, por exemplo, o Departamento de Ensino é o órgão de planejamento, controle e fiscalização das atividades de ensino, instrução e pesquisa da Brigada Militar. Então, pesquisa e ensino estão vinculadas aqui ao Departamento de Ensino. O Departamento de Logística e Patrimônio, conhecido dentro da Brigada Militar por DLP, é o órgão de planejamento, controle e fiscalização dos bens patrimoniais da instituição, afetos não só à Brigada Militar, mas também competindo-lhe a aquisição, distribuição, manutenção e contratação de todos os serviços da instituição. Vamos mudar o fardamento da Brigada Militar. O boné agora não é mais bege, ele é branco. Lá vai o DLP e organiza as compras deste material. Agora vai mudar a japona, que era de lã, vai ser agora de nylon. Lá vai o DLP e organiza toda essa estruturação administrativa do patrimônio. O Departamento de Saúde é o órgão de planejamento, controle e fiscalização das atividades de saúde da instituição. O Departamento de Saúde tem as policlínicas odontológicas, o Hospital da Brigada em Porto Alegre, o Hospital da Brigada Militar em Santa Maria. O Departamento Administrativo é o órgão de planejamento, controle, fiscalização, auditoria e execução das atividades financeiro, orçamentário, contábeis de pessoal. Uma curiosidade administrativa, até, eu não lembro se é 1º de janeiro, né, se é janeiro ou agosto de 96, a folha de pagamento da Brigada Militar era realizada pela Brigada Militar,
pela divisão de finanças que ficava dentro do do Comando Geral da Brigada Militar, até que a Secretaria da Fazenda assumiu essas atividades no ano de 1996. Hoje, o departamento administrativo, é claro, tem seu setor de finanças, que insere dados lá no banco de dados, o RHE, referente como, por exemplo, pagamento de horas extras de servidores, etapa de alimentação, um terço de férias. É por aí a competência do departamento administrativo e da divisão de finanças vinculada ao departamento administrativo. Departamento de Informática, órgão de planejamento, controle e fiscalização dos sistemas informatizados da instituição. É um órgão muito importante para a parte de funcionamento tecnológico da Brigada Militar. Na prática, muitos servidores que lá são lotados, né, recebem investimentos no seu conhecimento externo da Brigada Militar, pago pelo poder público, e às vezes passam por esse setor e depois vão aplicar esses conhecimentos na iniciativa privada, de conhecimentos, de cursos que são bem caros, em alguns casos, bancados pelo poder público. Mas esse departamento é muito importante para o funcionamento tecnológico da instituição. O Comando de Corpo de Bombeiros é o órgão de planejamento, controle, coordenação e fiscalização de todas as atividades técnicas de bombeiro e hoje tem comando e vida própria administrativa e operacional. Artigo 20. As funções de comandante-geral, de subcomandante-geral, de chefe de Estado-Maior, de corregedor-geral e de diretor de departamento são privativas do posto de coronel QEM. Atenção, se eu posso arriscar uma questão de prova, aqui eu apresento uma questão de prova. Marque a alternativa correta quanto às funções privativas do posto de coronel QEM. Ou são funções privativas do posto do coronel QEM. Aí te dá várias alternativas abaixo, mas as alternativas que correspondem estão aqui. Comandante-geral, subcomandante, chefe de Estado-Maior, corregedor-geral, diretores do departamento em geral, somente coronel do QOM pode responder. Quando colocam lá um tenente-coronel, é porque ele está com um pé e meio, né? Na próxima promoção, ele vai ser promovido a coronel e deixam ele lá respondendo de forma interina até nomear ele de diretor de fato, né? Lá no departamento X, por exemplo. Aí ele é promovido ou já está na iminência de. Parágrafo 1º. A função de diretor do Departamento de Saúde será exercida por um coronel do quadro de oficiais especialistas em saúde, que é o QOES, oficial especialista em saúde, são as pessoas que irão exercer o cargo de diretor do Departamento de Saúde. Parágrafo 2º vetado. Parágrafo 3º. O preenchimento das funções nos OPMs de bombeiros ocorrerá preferencialmente por oficiais detentores do curso de especialização em bombeiros ou equivalente, por oficiais pertencentes ao quadro de tenente de Polícia Militar, que é TPM, oriundos da qualificação policial militar 2, que é o QPM 2, e somente por praças integrantes da mesma qualificação. Você quer entender melhor essa questão de QPM 1, QPM 2, de oficial, primeiro tenente, que é TPM, você deve assistir à aula de legislação da Lei 10.992, do ano de 1997, que ela trata do advento da carreira policial militar, que também ocorreu em 1997, e explica bem os detalhes aqui desse parágrafo 3º do artigo 20. Artigo 21 a 24. Artigo 21. Os departamentos da Brigada Militar, lá o Departamento de Saúde, Administrativo, de Informática, de Logística e Patrimônio, poderão dividir-se em divisão, seção e setor, nesta ordem de hierarquia, com competências a serem discriminadas em RI, que é o regimento interno. A divisão, então, do departamento, ela inicia com chefe da divisão de pessoal lá no departamento administrativo, chefe da seção X, chefe do setor tal. E aí, quando você fala chefe, todo mundo levanta a mão, tem vários chefes.
Eu estou brincando, é claro, descontraindo, mas os departamentos se dividem nessa ordem. Artigo 22. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber no prazo de 90 dias a contar de sua vigência, certo? Revogam-se as disposições encontradas, em especial a Lei 7556, de 20 de novembro de 81. Palácio Piratini, em 18 de agosto de 1997. Com isso, nós encerramos aqui o estudo da Lei 10.991 do ano de 1997, a lei que dispõe sobre a organização básica da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Eu sou o Sargento Paulo Ricardo Rosa Santos, em parceria com a Alternativa Certa, cursos para concursos públicos, a sua, a minha, a nossa melhor alternativa para ingresso nas mais variadas carreiras públicas do estado do Rio Grande do Sul. Dito isso, encerramos o estudo desta legislação. Voltaremos. Um grande abraço em todos.